Hoje a gente vai bater um papo. Semana passada a gente falou muito sobre se é preciso sofrer para que a gente possa crescer e evoluir. E hoje eu quero conversar, com vocês, comigo mesma, oi Andréia, sobre como mudar, reconhecer e mudar a nossa postura diante da vida. O quanto a nossa postura, ela atrapalha muitas vezes as nossas conquistas. E a gente não tem noção, Muitas das nossas posturas que a gente assume, elas são inconscientes. Um pouquinho consciente e muitas delas são inconscientes. Então hoje a gente vai começar, hoje eu vou trazer essa possibilidade de a gente refletir quais são os lugares, quais são as posturas e como olhar para a postura que a gente assume na vida. E aí, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é essa reflexão de quem sou eu. Eu fiz uma enquete esses dias aí no Stories e foi tão bacana porque eu trouxe para nós a reflexão de que a gente responde a muitos eus. A gente tem o eu que a gente acha que é, a gente tem o eu que a gente deseja ser, a gente tem o eu que o outro vê, a gente tem o eu que a gente deseja mostrar para o outro e a gente tem o eu que a gente realmente é, que infelizmente a gente pouco conhece e que esse eu é totalmente transitório. E aí, para a gente compreender um pouco da nossa postura diante da vida, é importante a gente reconhecer a qual eu que eu estou colocando mais energia. Se eu coloco energia na imagem que eu quero mostrar para o outro, que eu sou potente, que eu sou forte, que eu sou bonita, que eu sou magra, que eu sou maravilhosa, qual é a imagem que eu coloco, que eu quero que o outro veja de mim? Eu estou colocando muita energia para ficar num padrão de aceitação em relação ao outro. Quando eu estou muito investida no meu eu mesmo, eu vou buscar formas de autoconhecimento. Então, todas as posturas que a gente vai assumindo na vida tá muito e diretamente correlacionado com a imagem, com aquele eu que eu estou colocando energia para ser. Então vamos lá. Tem o eu que eu acho que sou. Tem o eu que eu quero ser. Tem o eu que o outro vê, que a gente às vezes nem sabe. O outro tá ali achando que eu sou assim, que eu sou assada, enfim. Tem o eu que eu quero mostrar para o outro quem eu sou. Então eu vivo a minha vida montando uma imagem para mostrar para o outro. E tem o eu que eu realmente sou, que é esse eu que a gente pouco conhece, que a gente pouco tem intimidade e que a gente precisa trabalhar ele num processo terapêutico. E esse eu que eu ainda não conheço, que eu pouco conheço, que eu vou buscar conhecer num processo terapêutico, esse eu, ele é totalmente transitório. Nós estamos o tempo todo em construção. Nós não somos uma pessoa estanque. Então, para compreender qual é a postura já de antemão que eu assumo na vida, eu preciso reconhecer onde é que eu estou colocando a minha energia. Eu estou colocando a minha energia em descobrir quem eu sou, quais são minhas limitações, minhas possibilidades, buscando o meu autoconhecimento, ver as minhas rachaduras, entender o que eu tenho limitação no sentido de restrição, quais são as minhas crenças, ou eu estou colocando energia para mostrar para o outro quem eu sou, porque eu acredito que aquilo ali vai me trazer um movimento de aceitação social, de aceitação familiar, de aceitação em relação às minhas amizades. Essa compreensão de eu é muito importante para que a gente possa entender já de antemão qual é a postura que eu assumo na vida. E quando a gente fala de postura na vida, e aí eu quero sempre trazer isso para a gente compreender que esse eu que a gente está descobrindo num processo terapêutico, ele é totalmente pendular, gente, ele é totalmente transitório.
Porque a gente vai se desnudando o tempo todo, a gente vai reconhecendo as nossas crenças, a gente vai reconhecendo as nossas possibilidades, a gente vai compreendendo que aquele comportamento que a gente tem é por conta de um trauma ou é por conta de uma fidelidade familiar. Então, esse eu que a gente vai conhecendo e desnudando no processo terapêutico, ele também é totalmente pendular, totalmente transitório. Então, qual é o maior aprendizado desses eus todos que eu quero trazer para vocês? É a gente compreender que a gente precisa estar em processo de busca constante, porque nós estamos em construção. Nós não vamos chegar e dizer que eu sou assim ou eu sou daquele outro jeito, porque isso, na verdade, não nos compõe. Quando a gente se coloca já rígido numa posição, rígido, entendendo que a gente é daquele jeito, a gente já está aí não aceitando a dualidade, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Oi, Lúcia, boa noite. E aí, quando a gente fala assim, eu quero olhar aqui o tema da live para não me perder. Como reconhecer e mudar a nossa postura diante da vida, a gente precisa começar a se perguntar com que óculos que eu olho para essa vida. Qual é o óculos que você usa? Você usa um óculos cor-de-rosa, a vida é maravilhosa, tudo é lindo, todo mundo é lindo, e a gente não olha para os desafios, não olha para as questões que nos atravessam. Você olha com uma lupa, tentando reconhecer, desconfiado com tudo, né? Assim, olhando nos mínimos detalhes tudo, desconfiando de você mesmo e de todos. Você olha com óculos de sol, onde você fica mais tranquilo, olhando mais distanciado. Porque o óculos de sol, ele traz um distanciamento, né? Vocês reconhecem isso? Quando a gente está num lugar, assim, que tem muitas pessoas, os óculos de sol dá pra gente olhar sem ser visto muito, sem saber onde a gente está olhando, o que a gente está percebendo. Então, o óculos de sol traz um distanciamento. E para que a gente tenha uma postura boa diante da vida e conquiste as nossas coisas, é muito importante que a gente tenha distanciamento. Distanciamento das nossas emoções, distanciamento das nossas reações frente às questões que se apresentam. Assim a gente consegue ter uma postura mais eficaz, uma postura menos ditatorial. Nós somos seres muito duais, a gente está o tempo todo na luz e na sombra, a gente está o tempo todo no certo e no errado. E esse lugar, assim como a máscara, o óculos de sol nos dá a sensação de proteção. Quando a gente está com óculos de sol, a gente tem essa sensação de que o outro não está reconhecendo, não está vendo direito o que a gente está olhando, né? E a nossa postura diante da vida, a gente precisa assumir esse distanciamento. A gente tem que parar, enquanto seres humanos, que eu falo sempre, né, que nós somos seres humaninhos, de achar que a gente tem que tomar partido das coisas. A gente está o tempo todo tendo opinião para tudo. A gente está o tempo todo querendo saber quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é mal, quem é a vítima, quem é o agressor. E a gente precisa ter esse distanciamento para poder tomar decisões mais claras, para compreender que tudo isso, tanto a vítima quanto o agressor, todas essas dualidades que a gente convive o tempo todo dentro de nós e fora de nós, faz parte do processo. Então é importante a gente já começar a respirar um pouco isso, porque quando eu falo da gente expandir a consciência, essa consciência, ela é uma das mais difíceis da gente expandir. Porque a gente aprendeu, a gente foi educado a saber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E a gente fica muito nesse lugar. Tanto que a gente fica nesse lugar, que a gente, quando a gente toma partido de algo, a gente fica cego diante daquela decisão. Então, eu vou trazer exemplos, assim, me veio um exemplo agora. Quando a gente escolhe uma religião para seguir, a gente acredita veementemente que aquela religião é a religião certa.
Então, quando vem uma outra pessoa e traz um novo conceito, uma nova forma de ver a vida, uma nova religião, a gente exclui. Aquela religião não é boa. Isso também se apresenta para nós como os partidos políticos. Então, se eu vou para um partido político, se eu acredito naquele partido, naquele ser político, o outro não serve mais. O outro está errado, o outro está inadequado. Nós somos o tempo todo certo e errado, bom e ruim. O tempo inteiro. Até, gente, quando a gente vai se divertir, quando a gente escolhe um time para torcer, um time de futebol. Então, se a pessoa torce pro Flamengo, ela não pode nem vestir uma camisa, ou um filho não pode vestir uma camisa do Vasco. Isso a gente aprendeu. Isso tudo foi aprendido ao longo da vida. Então, esse aprendizado é um aprendizado muito nocivo para todos nós. Porque a gente tende a sempre tomar um lado da história e a excluir o outro lado. E quando eu falo que a gente precisa reconhecer qual o óculos que a gente olha para a vida, para descobrir qual é a nossa postura diante da vida, é que a gente possa ter esse distanciamento. O distanciamento faz a gente entender. E mais do que entender, trazer para dentro que tudo que acontece faz parte do processo. A vítima e o agressor. O bom e o mal, o certo e o errado. E naquela situação, quando uma situação se apresenta pra gente, quando algo se apresenta, a gente tende sempre a ficar do lado, né, ou ao lado daquele que a gente considera que seja a vítima da história. Mas, mesmo que aquela pessoa seja naquele momento uma vítima, essa história tem um outro lado. E outro lado tem a sua função. Os dois lados têm a função na nossa vida. Então, quando a gente sofre um golpe, quando a gente sofre algo, uma agressão ou uma injustiça, isso, quando a gente traz para a nossa esfera, compreendendo que tudo faz parte da vida, a gente sai do lugar de vítima e assume o aprendizado do processo. Quando a gente assume o aprendizado, a gente coloca todas as partes dentro. Colocando toda a parte dentro, a gente se distancia e vê. Quando a gente compreende que aquela coisa ruim que aconteceu na nossa vida, ou aquela situação desafiadora que aconteceu, também tem função. E qual é a função, gente? Muitas vezes é uma função da gente aprender a se posicionar na vida, a dizer não, a buscar os nossos recursos financeiros. Né? Quando a gente está num trabalho e a pessoa é mandada embora de forma injusta, a gente tem duas possibilidades. A gente fica chorando, se faz de vítima, reclamando do chefe da empresa, dos empregados, do diretor da empresa, e fica ali anos reclamando daquilo ali. Ou a gente pega aquela história como força. A melhor postura que a gente pode assumir na vida é a postura de força. E a postura de força só consegue conquistar quem tem uma visão distanciada das circunstâncias, das situações. Quando a gente entende e traz para perto essa consciência de que tudo está a serviço do nosso aprendizado, de que tudo está a serviço da nossa vida, tudo, a gente muda a nossa frequência. Então, quando a gente olha para essa dualidade, todos nós temos uma vítima aqui dentro. Eu me sinto vítima em algumas circunstâncias, você se sente vítima. Todos nós temos uma vítima aqui dentro. Vocês concordam com isso? Que de vez em quando a vítima chega e baixa, a gente chora, a gente se sente injustiçado, a gente briga com o outro. Todos nós temos essa vítima aqui, ó, feroz. Mas dentro de toda vítima, também existe um agressor. Nós também somos esse oposto. Nós também temos uma agressividade a serviço.
E quando a gente reconhece essa agressividade, a gente pode colocar ela a serviço da vida e não a serviço da morte. A gente coloca a agressividade, o oposto, a serviço do movimento e não a serviço da paralisação, da dor, né, de machucar o outro, da vingança. Quantos de nós ainda, seres humaninhos com a consciência pequena, precisando expandir, nós, tá? Ainda acreditamos que a vingança é o melhor recurso para que as coisas aconteçam. Esse mundo, essa mente muito tridimensional, nossa, né? Ainda nossa, que eu até anotei aqui um ditado que eu falei assim, a gente muitas vezes ainda fala aquele ditado olho por olho, dente por dente, e a gente age assim. Muitas vezes a gente age assim. Para que a gente possa mudar a nossa postura diante da vida, a gente precisa aceitar que nós somos todas essas partes. Nós somos a pessoa que busca paz, nós somos a pessoa que é o tormento de outra pessoa ou nosso mesmo. Nós somos a vítima em algumas situações, nós somos o agressor em outras situações. Essas dualidades estão todas aqui a serviço do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Quando a gente reconhece todas essas partes e compreende que a gente precisa trazer para perto com intimidade mesmo, entendendo que todas essas nuances fazem parte de nós e que está a serviço do nosso crescimento, a gente para de negar, a gente para de excluir. E quando a gente para de negar, a gente pode se distanciar. Então, acontece uma situação, eu olho para aquela situação, meu movimento é sempre de reagir. Mas quando eu entendo que eu sou paz e sou tormento, que eu sou vítima e eu sou agressor, que eu estou ligado ao certo e ao errado, e eu tenho essa consciência e trago isso para perto, eu me distancio um pouco para olhar com novas perspectivas. E quando eu olho para novas perspectivas, eu entendo que tudo faz parte. Aquele que me agrediu, aquele que me machucou, aquele que me negou, aquele que me disse não, aquele que não me quer mais. Todos fazem parte. E aí, quando isso faz parte, a gente pega o aprendizado. A gente sai do lugar de vítima. Esse lugar de vítima é um lugar que a gente precisa renunciar muito, porque a gente tende sempre a ficar nesse lugar, esperando que alguém venha nos resgatar. E a maior postura que a gente pode assumir na vida, a melhor postura é entender qual é a força que a gente tem. Qual é a força que uma doença tem para nós? Qual é a força que isso tem? Eu posso olhar para uma doença, um diagnóstico difícil, né? Um diagnóstico duro de se encarar, olhar para ele, sentar e chorar, ou olhar para a força que ele tem. Muitas vezes uma doença gera muitas mudanças familiares, muitos crescimentos. Quando eu olho para o aprendizado, para tudo que aparece, e entendendo que essa dualidade também sou eu consigo me distanciar e receber a vida com gratidão. Agora, quando eu só pego o meu lado bonzinho, que eu sou boazinha, que eu sou fofinha, eu nego a minha agressividade, eu nego o meu lado sombra, eu nego todas as outras partes que também sou eu. E aí eu fico numa postura muito passiva ou muito julgadora. A gente julga muito. Hoje uma pessoa colocou numa caixinha de perguntas, por que a gente julga tanto? Ela colocou pra mim, né? Por que a gente julga tanto? Ela falou assim, eu quero saber por que eu julgo tanto, porque quando eu vejo eu já estou julgando. A gente julga muito porque a gente aprendeu na nossa família o que é certo e o que é errado. A gente acredita que só daquele modelo de viver é o modelo bom. Então, se meu pai me criou de uma forma rígida,
quando eu vejo um pai mais conciliador, que conversa mais com o filho, eu acho que aquele pai não é legal, aquele pai não é bom, porque eu aprendi daquela maneira. E isso, gente, é um detalhe. Imagina a gente viver nessa escola da vida 24 horas, nascendo nessa família, com todas as influências dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos irmãos, dos nossos tios, de todos aqueles que convivem. E aí a gente convive naquele clã onde tem suas leis, suas regras, seus valores, sua religião, muitas vezes, sua filosofia de vida, e tudo que foge aquilo que a gente aprendeu, a gente olha como errado. E é por isso que a gente julga. Então, se a nossa família tem valores muito fortalecidos e a gente não expande para entender que a gente só cresce com o diferente, a gente fica julgando o outro o tempo inteiro. O quanto o diferente é necessário para a nossa vida. O quanto as diferenças nos faz expandir. O quanto essas diferenças nos possibilita aprender a conviver com os outros, aprender a compartilhar, aprender a se posicionar, aprender a refletir sobre aquele modelo de vida. Então, se eu aprendi na minha casa, na minha família, que todo domingo a gente precisa almoçar juntos, né? Mesmo quando eu me caso, eu tenho que ir para a casa dos meus pais. Esse foi um aprendizado. Todos os meus irmãos vão para lá, todo domingo tem que todo mundo almoçar juntos. E aí, quando eu me caso, meu marido vem e traz um novo valor, uma nova consciência, uma nova forma de pensar. O quanto esse diferente pode agregar para mim. E eu entender que aos domingos eu posso sim almoçar com os meus pais, mas que isso não é uma regra que não possa ser seguida. Que eu posso no domingo querer viajar. Eu tô dando exemplos assim bem simples da gente pensar, mas tem questões muito profundas e que a gente precisa, enquanto adultos, que aqui eu sempre falo muito disso, né? Eu gosto muito de conversar aqui porque eu gosto sempre de chamar a nossa parte adulta, que também temos. Temos o nosso lado adulto e também temos a nossa criança o tempo todo dirigindo muitas das nossas ações. Eu brinco às vezes com os meus alunos, eles estão aí para dizer, que eu falo assim, gente, quem é que está dirigindo o carro agora? É o adulto ou a criança? Muitas vezes as nossas crianças feridas, nossa criança interna, dirige o nosso carro, dirige as nossas decisões, dirige as nossas ações. Então aqui, pertinho comigo, conversando, eu gosto sempre de chamar a nossa parte adulta para conversar. E o nosso adulto é reconhecer que nós somos luz e sombra e que a nossa postura diante da vida, ela está a partir do momento que a gente traz todas essas nossas partes com intimidade, para que a gente possa parar de julgar o diferente, para que a gente possa assumir, né, todas as situações como aprendizado. Às vezes isso está tão forte em mim, mas percebo que às vezes a energia vai caindo. Não entendi, tá, Tânia? Não entendi o que você quis dizer com isso. Então, como assumir... Então, assim, como a gente olha para a nossa postura diante da vida? A gente precisa saber como a gente se posiciona. Será que eu me posiciono? É bom a gente fazer essa pergunta agora, assim. Como eu olho para a vida? Eu olho para a vida dizendo que eu não acredito nas pessoas, que o ser humano já está perdido, que só reencarnando para ser bom. Eu falo que a natureza está degradada, que não serve para mais nada. Eu olho para a vida como um fardo. Eu olho para a vida como um peso. Eu olho para a vida esperando a minha partida. Como é que eu olho para a vida? Eu olho para a vida reclamando de tudo e de todos. Como é que eu olho para a vida? Como é que você olha para a vida? Você acredita que hoje pode ser bom? Que as minhas ações podem ser boas? Eu ouvi recentemente uma pessoa dizendo num vídeo, dizendo assim, para que eu vou catar o lixo se todo mundo joga? Qual é a minha postura, né? Qual é o meu lugar? Quando a gente compreende
que todos esses pensamentos, né? Que eu brinco assim, ai gente, esses seres humaninhos, será que essas pessoas todas, né? Será que a gente pode continuar acreditando no ser humano, nesses valores, nessas dores profundas que a gente assume que as pessoas, quando tem uma dor, quer agredir o outro? Esse lugar que a gente também ocupa de ser humano, que a gente acredita que a vida é uma competição e que para que eu tenha um lugar no mundo, o outro precisa ser menor do que eu. A gente não reconhece a beleza do outro. A gente não reconhece a grandeza do outro, o valor do outro. A gente se sente intimidado diante de alguém que, ao invés da gente se inspirar, a gente fica se sentindo intimidado. Quando eu vejo alguém que é muito inteligente, que é muito bacana, ou é muito bonita, ou é muito bonito, e eu olho para aquela pessoa, a gente, como seres humanos pequeninos, com uma mente pequena, a gente tem essa mente muito da competição. Então, a gente não consegue reconhecer, a gente consegue valorizar. A gente fica na competição, a gente quer competir. E aí a gente quer encontrar um defeito daquela pessoa, a gente quer encontrar algo que ele vá falhar, o que ele fale, para que a gente possa se sentir bem com aquilo, porque aquela pessoa não pode ser tão legal como eu tô vendo. Isso é a nossa mente pequena, é a nossa mente infantil, é a nossa mente que a gente está na postura na vida, competindo, vendo o que é certo e o que é errado, olhando só que os meus valores são importantes, só a minha religião é boa, só o meu time é maravilhoso, só o meu partido, o meu candidato é maravilhoso, e a gente fica nessa dualidade. Isso tudo é uma verdade. E tudo isso faz parte. Então, quando eu perguntei para vocês, como é que você olha para a vida? Qual é a sua postura diante da vida? É só reclamando? É uma postura aguerrida, agressiva? Tudo vai ter uma briga? Tudo vai ter uma discussão? Essa frequência energética, a gente aprende de duas maneiras. A gente aprende com os iguais ou a gente aprende com os opostos. Então, a frequência que eu assumo na vida, eu atraio essas duas posições. Tô indo rápido, gente. Vocês estão entendendo o que eu tô posicionando aqui? De novo. A gente aprende de duas formas. Com os iguais ou com os opostos. Lembra que eu falei da dualidade? Então, veja bem. Se eu tenho uma postura, assumo uma postura agressiva na vida, essa frequência energética, essa frequência minha, que é a postura que eu assumo na vida, quando eu chegar em algum lugar, vocês já vão reconhecer aí. Ou eu chego num hotel, ou eu chego numa festa, ou eu chego numa reunião de família, ou eu chego em qualquer lugar. Eu vou sempre atrair uma situação que gere discussão. Ou uma pessoa igual a mim para discutir sobre uma situação. Porque pessoas que têm posturas buscam aprender com os iguais. Então, aquela pessoa que gosta de confusão, chega numa festa, sempre vai atrair alguém que também tenha essa mesma postura, essa mesma vibração, para que a briga aconteça. Para que gere aprendizado. Só que, infelizmente, vai gerando repetição. Ou então a gente aprende com o oposto. Qual é esse oposto? Uma pessoa mais tranquila, mais passiva, que busca o diálogo. Então essa pessoa mais aguerrida, ela às vezes não tem nem paciência de ouvir a outra pessoa que está querendo dialogar. Né? Então essa pessoa tá mais aguerrida, ela tá ali querendo outra tá querendo, fala aí, fala logo. E a outra tá assim, não, calma, vamos pensar, vamos refletir juntos. Nessa postura, né, a gente também aprende, essa pessoa que tem essa vibração mais aguerrida, que é o oposto. Por quê? É a possibilidade de a gente aprender a ter mais paciência, de conviver com o diferente. Então, gente, a gente tem muitas possibilidades de aprender e descobrir como é que a gente se posiciona na vida. E esse posicionamento na vida, eu sempre falo isso, que eu gosto de conversar com a nossa parte adulta, é uma decisão.
tem algo que está consciente e tem muito que está inconsciente. E aí, eu vou trazer aqui agora o suprassumo da gente aprender, tá? A nossa postura na vida está totalmente relacionado com a maneira com que a gente se relaciona com os nossos pais. Ai, Cristiane, tu vai cair nesse papo de novo de papai e mamãe. É isso aí, gente. Vou para esse lugar novamente. Quando eu consigo agradecer aos meus pais tudo que eu recebi na vida, tudo que eu recebi deles, eu vou para a vida com gratidão, buscando, batalhando o meu espaço, reconhecendo o espaço do outro, porque eu sei que ali na minha casa, eu sinto que ali eu tive o amor que eu precisava. Agora, se eu tenho uma relação com os meus pais, onde eu cobro deles o que eles deveriam ter feito, como eles deveriam ter falado, como eles deveriam ter agido, porque a minha mãe foi muito firme, porque minha mãe pensava só nela, porque minha mãe só olhava para os meus irmãos, porque o meu pai foi embora quando eu era pequeno. Quando eu assumo esse lugar de não conseguir agradecer aos meus pais a presença deles em mim, na minha vida, eu olho para a vida com esse mesmo olhar. Eu quero que a vida me dê tudo. Então eu fico reclamando, eu acho que aquele emprego não é bom, que aquele emprego paga pouco. E aí eu fico só na reclamação, só exigindo que a vida me dê aquilo que eu acredito que os meus pais não me deram. Então, quando a gente expande essa consciência, eu também não falo só dos filhos, né? Quando eu falo assim, porque aqui a gente está falando com os adultos, e eu sei que muitos de vocês têm filhos. Então a gente fala aqui com os filhos, porque eu sou filha e todo mundo que está aqui comigo também é filho. E a gente não tem noção do quanto a nossa relação com os nossos pais influenciam diretamente na nossa postura na vida, e muitas vezes a gente não tem noção do quanto a nossa relação com os nossos filhos também influenciam a postura deles na vida. E esse lugar, tanto de filhos quanto de pais, é um lugar que exige de nós muita responsabilidade. Como assumir uma postura na vida mais aberta, mais ampla? Reconhecendo os nossos pais, agradecendo que eles fizeram o que eles puderam fazer por nós. E essa postura, gente, ela é muito intrínseca, porque às vezes a gente fala assim, quantas pessoas que vêm constelar comigo falam assim, Cristiane, não, eu amo meu pai, a minha mãe é maravilhosa, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Aí quando a gente abre o campo da constelação, o campo mórfico, que é esse campo maravilhoso que traz todas as informações inconscientes para que a gente possa expandir a consciência, a gente olha para o nó que está atrapalhando a nossa vida. Quando a gente olha ali no campo da constelação, que vai ter o workshop terça-feira e você está convidado a participar, a gente consegue olhar com outro óculos, a gente olha com outra visão. E aí a gente vê ali na constelação que aquela pessoa tem um trauma ali com a mãe ou um trauma ali com o pai, que isso dificulta muito ela assumir sua postura na vida. Isso dificulta muito ela assumir a vida com todos os riscos que a vida tem. A vida tem um risco, gente. Ela não é fácil, né? Assim, a vida ela é desafiadora mesmo, porque a gente está aqui para expandir, a gente está aqui para evoluir. Se fosse fácil, se a vida fosse fácil, a gente não evoluiria. A gente ficaria estagnados no mesmo lugar. A vida, de fato, ela é um desafio. E esse desafio é justamente para a nossa expansão, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E aí eu falo, olhando para você, né, que é adulto, e eu vou falar dos pais superprotetores. Porque muitos de nós tivemos pais superprotetores. Pais que dão demais, quebra a perna dos filhos. Muitos filhos mimados ainda acreditam que a vida tem que vir assim na bandeja.
E elas não vão buscar a vida com as próprias pernas. Ficam sempre esperando que venha mastigado. Muitos filhos mimados não conseguem se relacionar, porque elas acreditam que o outro está para servi-la. E a gente precisa muito olhar para essa nossa parte mimada na vida. Eu, graças a Deus, não fui mimada pelos meus pais. Também eles nem poderiam muito. Mas, assim, é importante, se você está me ouvindo, né, se você é a filhinha do papai ou é a filhinha da mamãe, ou o filhinho do papai e da mamãe, reconhecer essas partes aí nossas que são mimadas. Porque quando a gente assume, reconhece, traz para perto, traz para a consciência, a gente agradece aos nossos pais e diz muito obrigada até aqui. Daqui por diante eu vou sozinho. Quantos filhos de quase 40 anos ainda recebendo dos pais? Quantos filhos de 30 anos ainda não conseguiram entender qual é a profissão que quer na vida? Quantos filhos de 50 ainda cobrando um dinheiro, uma presença, um carinho do pai e da mãe? Esses filhos, gente, sou eu, é você, todos nós. Quando a gente não traz isso para a consciência, a gente não consegue ter uma postura de abertura para a vida. E abertura para a vida é receber tudo que está pronto para a gente. Está tudo disponível, tudo pronto e disponível, só falta a gente ir ao encontro, falta a gente ir com as nossas próprias pernas. Então a gente precisa reconhecer quais são as nossas partes aí mimadas, que foram mimadas pelos pais, e reconhecer que pais que somos hoje para os nossos filhos. Pais superprotetores que não permitem os filhos crescerem, que não permite o filho quebrar a cara. Gente, eu conheço histórias, porque eu ouço, né, na clínica, filhos que já são casados com filho que a mãe e o pai tá lá ligando o tempo todo. Não, filho, não faz isso, não faz aquilo. Se você quiser, eu te empresto dinheiro, eu te dou o dinheiro. Não, a minha neta vai nascer, eu vou pagar tudo para ela. A gente precisa olhar para a nossa parte enquanto pai e mãe também. A gente precisa deixar que os nossos filhos cresçam. Então, enquanto filhos, a gente precisa agradecer aos nossos pais. Ah, mas o meu pai ainda quer me ajudar, minha mãe ainda quer me ajudar. Agradeça e siga o seu caminho. Somente com as nossas próprias pernas a gente consegue construir a nossa história. A gente precisa entender isso. E com gratidão. Se eu tive uma infância farta, se eu tive pais que foram super generosos para mim, para minha criação, para minha vida, isso é um bônus, isso é maravilhoso, isso traz pra gente a possibilidade... Só um minutinho, gente. Gente, deixa a lareira assim, por favor. Me perdi aqui por conta da briga aqui da lareira. Briga não. Bota a lenha, não bota a lenha. Se eu tive pais que foram generosos, que foram amorosos, carinhosos, que eu tive uma infância farta, agradeça. Porque tudo isso foi maravilhoso. Agradece e segue. Se eu tive pais rígidos, que foram embora quando eu era criança, que me maltratou, que uma mãe abusiva, eu entendo que existem todas essas partes, porque os nossos pais são humanos. Então, muitas vezes, nossos pais tentam fazer o melhor pra gente, mas eles ainda estão servindo as feridas emocionais deles. E quando eles estão ali inconscientemente servindo as feridas emocionais deles, eles muitas vezes machucam os filhos. Eles muitas vezes não conseguem dissociar e entender que o filho precisa de outra coisa. Então, os nossos pais são humanos e nós, enquanto pai e mãe, somos humanos. A referência que a gente tem que olhar agora é agradecer aos nossos pais do jeito que eles foram. Agradecer. Quando a gente agradece, a gente toma a vida com todos os desafios que ela tem, com força. Um filho que não consegue agradecer aos seus pais, ele é uma pessoa fraca na vida.
Um filho mimado é uma pessoa fraca na vida, é uma pessoa que não consegue se relacionar. Então, esses dias eu ouvi uma pessoa dizer assim: ah, meu pai pagou minha faculdade, depois que pagou minha faculdade falou assim, agora você se vira. Eu falei, puxa, dá um abraço no seu pai por mim. Porque a gente às vezes quer fazer 40 anos com papai e mamãe ajudando a gente. A gente precisa andar com as nossas próprias pernas. Então, como assumir uma postura boa na vida? Agradecendo tudo do jeito que foi, reconhecendo que todas essas partes foram importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, trazendo a nossa parte adulta para conversar, entendendo que a gente, ao mesmo tempo que é vítima, a gente também é agressor. Ao mesmo tempo que a gente é paz, a gente também é tormento, porque nós somos seres humanos. Quando a gente reconhece isso, quando a gente traz para perto essa consciência, a gente consegue se distanciar. A evolução, ela se passa pelo distanciamento. A gente precisa se distanciar um pouco das emoções e olhar para os nossos pais. Senão a gente fica lá só cobrando. A gente precisa se distanciar um pouco daquela situação para que a gente possa ver que as duas partes têm função na nossa vida. Tudo faz parte. E lembrem-se disso, gente. Um filho que fica como um credor de pai e mãe, exigindo carinho, exigindo mais atenção, exigindo dinheiro, exigindo presença. Um filho que está como credor do pai, independente da idade que tenha, ele não consegue ter uma postura na vida de força. É uma pessoa enfraquecida. É uma pessoa que pode ter vários diplomas, mas não consegue assumir a força na vida. É uma pessoa que pode ter o trabalho maravilhoso, daqui a pouco vai ruir, porque não tem força para sustentar. Um filho mimado não consegue caminhar com as próprias pernas. Tudo se relaciona. E aí, às vezes, né, a pessoa fala assim, ah, minha filha não conseguiu se relacionar, não conseguiu um homem bom para ela, ah, o meu filho não conseguiu uma boa mulher, né? E muitas vezes isso tudo tá ligado a essa criação muito mimada, muito super protetora, que esse ser não aprendeu a se relacionar com o diferente. Quando o pai e a mãe superprotegem um filho, quando um pai e a mãe colocam um filho dentro de um lugar, de uma bolha, esse filho não consegue se relacionar, não consegue ter amizade, não consegue se relacionar afetivamente, não consegue se relacionar bem com o dinheiro, não consegue se relacionar bem com a vida. Pai e mãe precisam dar o necessário. A gente precisa entender, enquanto filhos, que os nossos pais nos deram tudo. O nosso nascimento, a nossa vida já é tudo. A partir daí é um bônus. Se sua mãe te criou, pô, que legal. Se seu pai te criou, maravilha. Se ele te colocou numa escola maneira, se te botou, conseguiu colocar você num curso, se conseguiu te dar assim educação bacana, agradeça. Isso é um bônus. A vida já é tudo. Agora, quando a gente não consegue agradecer e reconhecer isso, a gente fica numa postura na vida reclamando, esperando que alguém venha nos resgatar dos nossos tormentos emocionais. Eu sei que é difícil ouvir isso, alguém escreveu aqui, verdades difíceis de serem engolidas. Eu sei, mas eu tô conversando aqui com a nossa parte adulta, porque a nossa parte criança bate o pé e diz que não é nada disso. Ah, mas o meu pai foi embora quando eu era pequena, ele não importa pra mim. Ou a minha mãe é indiferente. Eu ouço muito isso nas constelações. E ouvindo isso, mais do que ouvindo, eu vejo o quanto as pessoas ficam sem força na vida. E a melhor postura que a gente pode ter na vida é a postura de força. Porque diante de uma situação a gente vai conseguir lidar com aquela situação, a gente vai conseguir dialogar, a gente vai conseguir se relacionar, a gente vai conseguir pensar com a pessoa e não simplesmente reagir. Antigamente,
As situações todas eram resolvidas no embate, na peixeira, na agressividade. Se a gente volta para esse lugar hoje, sem poder abrir a consciência, refletir, que a gente hoje tem muito mais conteúdo, muito mais capacidade, potencialidade de refletir e trazer a nossa parte adulta. Entender que as coisas não são preto e branca, gente. A gente tem uma variação de cores, que tudo faz parte. Expandir essa consciência nossa tão pequena. A gente tem que sair desse lugar de tomar partido das situações, tomar partido das coisas, tomar partido das pessoas. Quando a gente tem um amigo, né, amigo, e que a gente leva uma história para ele, que ele fala assim, não, então fez isso com você, não serve mais para mim, toma partido e não se abre ao aprendizado daquela situação. Quando aquele amigo ouve aquela história e fala assim, não, peraí, mas por que ele fez isso com você? Por que ela fez aquilo com você? Preste atenção nisso. A gente começa a se responsabilizar pelas outras partes. A gente começa a entender que essas dualidades têm função para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E muitas vezes um chute na bunda nos leva para frente. As porradas nos empurram para frente. Só fica parado chorando quem ainda quer que alguém venha nos salvar. Então, situações difíceis vão acontecer, porque a vida ela é esse misto de informações onde a gente está aqui evoluindo. Então, olha para você enquanto filho, olha para o quanto você de fato agradece a vida, agradece aos seus pais. Qual é a postura, qual é a relação que você tem com seus pais? Se você olha para eles com desagradado, se você olha para eles com competição, quantos filhos competem com seus pais? Muitos. Se você estuda e trabalha para ganhar dinheiro, para mostrar para seu pai e para sua mãe que você conseguiu, gente, a gente não tem noção das coisas que a gente faz. E a gente e a gente está agradecendo o nosso pai e a nossa mãe. Mas a gente assume uma postura, assim, de mostrar para o nosso pai que a gente conseguiu, de mostrar para nossa mãe. E a gente vai nesse movimento só se perdendo da nossa evolução, da nossa possibilidade dessa jornada de aprender. Agradeça seus pais. Eu quero responder perguntas, eu tenho alguns minutinhos aqui. Deixa eu ver se eu falei tudo, que eu escrevi pra caramba aqui, não sei se eu falei tudo. Travou, Andréia? O que travou aí? Essa live é um serviço à vida. Obrigada. Gratidão aos pais por tudo. E aí, quando eu falo gratidão, ô Lúcia, não é essa gratidão aqui, ó, da boca pra fora. Porque às vezes a gente tem gratidão aos nossos pais, mas a gente acha que a gratidão é estar agarrado com o nosso pai e com a nossa mãe. Esse é um outro olhar, tá, gente? Muito filho acha que agradecer o pai e a mãe é ficar agarrado ali com o pai e com a mãe, e aí não consegue sair de casa, ou tudo é o pai e a mãe. Agradecer a vida ao pai e à mãe é assumir a vida, a nossa própria vida com as nossas pernas. Então, é honrar e seguir. A gente olha sempre para trás, olha para os nossos pais, reconhece a grandeza, vai lá, visita, faz um afago e segue. Tem muitos filhos que não conseguem assumir a própria vida cuidando de pai e mãe. Isso não é agradecer pai e mãe. Esses filhos acham que estão lá fazendo pelos pais, mas na verdade estão fazendo por eles próprios, porque eles não conseguem assumir a própria vida. São muitas nuances nisso tudo do agradecer ao pai e à mãe. A gratidão ao pai e à mãe é muito desafiador para todos nós, gente. É desafiador mesmo, porque a gente fala muito que a gente ama os nossos pais, que a gente agradece tudo, mas quando a gente cai num buraco, quando a gente se machuca, é a nossa mãe que a gente reclama, é o nosso pai que a gente reclama, ou a gente continua lá cheirando papai e mamãe, não assumindo as nossas relações. Quantos casamentos acabam porque a mulher não consegue continuar na relação e quer cuidar do pai e da mãe?
Quantos casamentos acabam porque o filho se casou, mas quer continuar lá cuidando da mãe? Isso não é agradecer pai e mãe. Isso não é honrar pai e mãe. Isso, na verdade, é não conseguir assumir a vida com as próprias pernas. São muitas nuances no que é honrar pai e mãe e agradecer pai e mãe, tá? Então, a nossa postura na vida é... Desculpa. A nossa postura na vida, ela tem que ser uma postura de força. Quando é que a gente sabe? Vamos lá. Quando é que a gente sabe que a gente de fato agradece o pai e a mãe pela nossa vida? Quero saber aí, se você sabe me responder. Quando eu aqui ao longo dos meus 42 anos, você lá, sei lá com que idade você tem aí que tá me ouvindo. Quando é que a gente sabe que a gente realmente agradece aos nossos pais tudo do jeito que foi e tem uma postura boa na vida? Quando é que a gente sabe? Me conta aí. Essa é a pergunta que eu ia fazer. É a pergunta de $1 milhão. Quando é que a gente sabe que a gente agradece o nosso pai? Quando a gente tem força na vida. Força para sustentar o nosso emprego, força para sustentar o nosso relacionamento, força para conquistar os nossos objetivos, força para desenvolver, para evoluir, para buscar uma terapia, força para olhar para nós mesmos, para ganhar o nosso dinheiro. E não é só ganhar o dinheiro, é manter o nosso dinheiro. Porque muita gente consegue ganhar o dinheiro, mas depois não consegue manter. Isso é fraqueza também. Então, quando a gente reconhece que os nossos pais estão bem agradecidos aqui dentro, quando a gente tem força na vida, força para estar na vida, força para assumir os desafios da vida, força para suportar uma relação, a dificuldade de uma relação, força para suportar uma maternidade, porque às vezes a gente é mãe ou pai e acha que a gente não tem competência para fazer e coloca nosso pai e nossa mãe para criar o filho. Gente, vamos respirar. A gente consegue saber se a gente agradece veementemente aos nossos pais quando a gente assume a nossa vida. E quando a gente tem problema, a gente assume inclusive os nossos problemas e não leva para casa para o papai resolver. Quando a gente tem força na vida, a gente conseguiu agradecer aos nossos pais. Muita gente falando aqui. Então eu acho que eu sou grata de verdade, porque força nunca me faltou. Quando você consegue... e não é só força, peraí, vou pegar essa fala aqui que eu não sei nem de quem foi, já passou aqui. Não é só força de teimosia, não. Tem muita gente que tem a força da teimosia, né? Que vai atabalhoado, achando que tem que fazer por resiliência. Resiliência é uma faca ali muito de 2 gumes, a gente precisa olhar para isso. Porque força na vida também é saber renunciar. Renunciar às nossas teimosias, renunciar a alguns dos nossos sonhos, renunciar a um relacionamento, renunciar a um emprego que eu ganho muito bem, mas que ele não me faz feliz. Renunciar a situações de dor. Então, eu tenho força na vida quando eu consigo construir relações saudáveis. Eu tenho força na vida quando eu consigo ganhar meu próprio dinheiro. Eu tenho força na vida quando eu consigo andar com as minhas próprias pernas. Eu tenho força na vida quando eu consigo ter um relacionamento amoroso, saudável. Porque quando eu consigo me relacionar com o outro, que é totalmente diferente de mim, eu estou me possibilitando olhar para os meus pais, agradecer e também assumir o diferente. Gente, é muita coisa que faz a gente... Olha, tem gente aqui feliz da vida dizendo que, opa, eu sou adulta. Que bom, eu também sou adulto. Mas lembrando que nós somos adultos e eu converso aqui com as nossas partes adultas, mas muitas vezes as nossas crianças internas feridas pegam o volante do carro para dirigir e a gente precisa estar atento a isso. Então, enquanto pai e mãe, agora eu vou falar para quem é pai e mãe aqui, gente. Respeite seus filhos, deixa eles crescerem, para de super proteger.
Deixa com que eles encontrem os caminhos deles. Às vezes tem pai e mãe que o filho é adulto, já é pai e mãe, já tá lá na vida dele, e o pai e a mãe ficam lá criando, né, tirando situações, querendo interferir ou querendo proteger, ou dizendo pro filho não fazer isso ou fazer aquilo. A gente se desenvolve justamente na experiência. Deixa os seus filhos terem experiência. Não sabia que eu tinha tanta força na vida. Sou grata aos meus pais. Que bom, Cris! Gente, eu acho que nosso tema hoje foi um pouquinho esgotado, porque eu acredito que esse tema assim, tem muita coisa pra gente pensar. Então, a gente precisa assumir postura de adulto na vida, posturas de parar de reclamar das coisas. Quando a gente reclama, a gente clama 2 vezes para que aquela coisa aconteça. A gente precisa entender que mesmo a coisa difícil que acontece na nossa vida é para o nosso aprendizado. Às vezes, tem pessoas que falam assim, por que isso acontece comigo? Acontece com você para que você possa desenvolver a paciência, para que você possa conseguir olhar para o outro. A gente só consegue saber quem nós somos quando a gente consegue se relacionar com o outro e respeitar as diferenças. Então, e olhar sem competição, gente. Vamos partir desse princípio hoje? Sair desse lugar de que a gente está tendo que competir o tempo todo, né? Esse momento aí da internet é tão interessante porque a gente vê tanta gente falando, tanta gente trazendo conteúdo e essa onda aí de que todo mundo é muito feliz na rede social, né? E a gente fica nesse lugar de ficar competindo com o outro, porque o outro tem que ter uma falha para eu me sentir melhor. Vamos reconhecer a beleza do outro, reconhecer o valor do outro e reconhecer a nossa própria beleza e o nosso próprio valor. Eu quero deixar um beijo para vocês, agraciar aqui, a dar um abraço no ser adulto, no ser criança, dizer que a gente pode assumir novas posturas na vida, parar de reclamar, começar a caminhar com as nossas próprias pernas, agradecendo aos nossos pais,